Vou começar com uma notícia que abalou aí as estruturas, que foi Trump se encontrou com Lula presencialmente, né? Não foi por videoconferência, não foi por videochamada. Eles estiveram juntos, conversaram na frente de jornalistas e depois tiveram um encontro a sós com suas equipes, né? Com suas respectivas equipes. E nós tivemos aí essa notícia no pós-reunião, né? Teve o pré-reunião e teve o pós-reunião. A gente teve toda aquela questão lá do Lula falando, né? O Trump falando algumas coisas elogiando o Lula na frente do Lula. E depois teve no pós-reunião o Trump. Aí tem lá, tipo, no avião voltando. Tem os jornalistas fazendo perguntas, aí perguntaram tal sobre as tarifas, aí o Trump foi lá, elogiou, disse, olha, tá, o Lula parece um cara, aí ele fala até do vigor, um cara vigoroso, tal. Aí ele parabeniza, quando diz assim, Trump parabeniza Lula, ele também tá falando, parabenizando porque era aniversário, era não, né? É aniversário de Lula hoje, né? O Lula tá fazendo 80 anos hoje e o Trump também tem mais de 80, né? Eu vou até conferir aqui, deixa eu ver aqui, a idade do Trump. Tem mais de 80, né? Não, tem 79. Tem 79 anos. Então o Trump tá na mesma idade aí do Lula. Tá na mesma idade do Lula praticamente. 79, isso. Exato, 79. O Lula tá aí com 80, Trump tá com 79, então os dois estão em idadezinhas aí parecidas, né? E ele parabeniza o Lula pelo aniversário, né? O Eduardo Bolsonaro ficou muito triste, ficou fingindo que nada estava acontecendo, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Aí ficou, Eduardo, menino, hoje foi um dia muito engraçado. Hoje foi um dia muito engraçado. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu vejo tudo isso pelo Twitter, né? É a rede da sanidade mental, que nem diz o pessoal, né? De Lupeza disse, vai fazer daqui 80, ou vai fazer 80 anos daqui a uns meses, ah, massa. Tá pertinho. Aí vem, tanto ele quanto o Lula, né? 80 anos e os caras tão bem, né? Os caras tão bem. Aí você vê, gente, hoje foi um dia, hoje e ontem, né? Ontem principalmente enquanto tava se desenrolando e hoje depois das notícias de que o Trump falou, nossa, o Lula ficou preso sei lá quanto tempo, pô, fiquei surpreso e tal. Porém, mesmo depois de tudo isso, aí quando o Trump foi perguntado das tarifas, não, calma aí, vamos ver e tal, que o Trump é cheio de, não sei, tá fazendo um doce, né? Fica fazendo um doce, mas eu boto fé que ele vai tirar, se não todo, pelo menos parcialmente, as tarifas, porque assim, não tem sentido ter. Não tem sentido ter, principalmente pra ele. Não é nem tanto pro Brasil, gente. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, vocês têm a noção disso. É que o Brasil tá se saindo muito bem desse embaraço comercial, porque a gente fez o Plano Brasil Soberano, né? O Lula fez o Plano Brasil Soberano, demorou uma semana ou foi uma semana e meia pra sair, porque tinha que sair rápido, mas também ninguém ia fazer na doida, né? E saiu muito bem. E a gente tá exportando para outros países o que a gente não estava conseguindo mais exportar nesse meio período de tempo da tarifagem, né, do tarifaço, quer dizer. O pessoal começou a escoar para outros países, né? É lógico que não é uma coisa automática, teve perdas econômicas e o Plano Brasil Soberano teve aí para suprir isso, né? Teve linhas de crédito lá com o BNDES, ainda tá saindo. Vocês devem ter acompanhado na semana passada. Eu acho que sexta-feira, gente, eu falei de mais uma parte, foi sexta isso, sexta-feira, de mais uma parte do crédito que o BNDES está lançando para empresas que foram impactadas, né? Lembrando que, ainda que o Lula não tivesse feito nada, a gente ia sair sem um menor problema disso,
porque o efeito macro ia ser muito pequeno. Só que o Lula, como um ótimo estadista que é, o cara não é, o cara, ele não pensa só na visão macro, ele pensa na visão micro, e ele não queria que as pessoas perdessem empregos, ele não queria que empresas fechassem. Que foi o que ele fez? Criou o Plano Brasil Soberano, impediu isso, né? Ele represou esse comportamento que já era certo de possivelmente algumas empresas iriam quebrar, né? Mas isso não aconteceu, ainda bem. O Lula fez o Brasil Soberano e estamos indo muito bem. E a gente vê, falei também na sexta, a pressão inflacionária que isso causou nos Estados Unidos, não é brincadeira, entendeu? A gente, lembrando, vocês lembram, né? Hoje não mais, porque o Lula também entrou em ação, só que questões internas, para fazer com que o preço do café, o preço da carne, o preço disso, o preço daquilo, da nossa cesta básica fosse diminuindo com o passar dos meses. E ele conseguiu, né? Ele isentou também para importar mais barato, para conseguir dar um choque de preço e o preço daqui cair. Conseguiu. Teve aí a diminuição. O último dado do Diese que eu vi, vou até pesquisar de novo para se teve alguma mudança eu trago amanhã. Agora já tá a pauta em curso, eu vou pesquisar para amanhã. Aí o que é que acontece? Os preços, a gente sabe que o preço da alimentação, gente, afeta muito a inflação geral. Então, se o preço da alimentação estiver alto, às vezes ele faz a inflação geral bombar. E, mesmo quando não faz, ele causa na população mais pobre, né, um senso de insatisfação, porque ele olha assim, a inflação geral tá ok, e a inflação do alimento tá fazendo ele se sentir mais pobre, sabe? Aí ele fica, peraí, tem alguma coisa errada, era o que tava acontecendo aqui, por exemplo. É o que tava acontecendo aqui. Até o Lula fazer isso, conseguir, com o passar dos meses, dar uma estabilizada nisso. Então, eu falei isso antes, gente. Tem rede de fast food que pega 90% da carne daqui, pô. Tá entendendo? Tem restaurante que pega 90, tem restaurante que pega 80, sabe? Não é trivial você do nada ter 50% do seu fornecedor, que é quase 100% do que você tem de estoque. Quando você for renovar o estoque, você vai ter que pagar 50% a mais? Que palhaçada é essa? Que brincadeira é essa? Aí a galera tá pressionando o Trump lá. Tá pressionando o Trump. Então o Lula, mesmo que o Trump fique adiando isso, fique, não, a gente vai demorar um pouquinho. O Lula, na verdade, ele não tá tão preocupado no efeito macro, nem, e hoje em dia nem micro, né? Porque tem todo esse plano do Plano Brasil Soberano que tá dando certo e vai continuar dando certo. Só que óbvio, né? Se o Trump tirar essas tarifas ou dar uma amenizada, melhora as relações, né? Melhora as relações. E o Trump também percebeu que não valeu a pena, tanto do ponto de vista inflacionário, quanto do ponto de vista daquilo que ele pretendia. Ele pretendia afetar o governo também, né? Dar uma desestabilizada. Fez a popularidade do Lula aumentar, cara, sabe? Foi aquela coisa que bateu no peito do Lula. O Lula matou no peito e fez o gol, como diz a história. Então a gente não precisa estar preocupado com isso nesse exato momento. O Lula sabe muito bem o que está fazendo e seguiu. E seguiu, né? Eu acho até engraçado. Aí que, obviamente, eu não vou citar pessoas que falaram isso, porque não é o objetivo daqui da Folha em Foco tá atacando nem me lembrando ninguém, né? Mas tiveram alguns analistas de esquerda, até muitos analistas de esquerda que eu gosto, preocupados. Ih, rapaz, o Eduardo Bolsonaro, o Figueiredo, eita, eles estão lá com o Trump. O Trump tá fazendo o que eles querem. Nossa, o Trump tá fazendo isso por causa do Bolsonaro. E eu assim, meu Deus, não, ele não tá fazendo isso por causa do Bolsonaro. Bolsonaro, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Bolsonaro é carta fora do baralho. Esqueça Bolsonaro. Bolsonaro não é mais ninguém na geopolítica mundial, não, gente. Não é ninguém. Na verdade, ele nunca foi, né? Ele não é ninguém hoje na política nacional, né? Ele ainda afeta as eleições só por estar existindo. Afeta. Mas, politicamente, tá morto. Esquece o cara. Esquece o cara, tá?
Esquece. A gente estaria preocupado com o Bolsonaro se ele pudesse concorrer a eleições e tal. Mas ele não pode. Então, olha, para com isso. O que o Trump fez, ele fez para ser um alerta, para dizer, olha, eu que mando no mundo, não deu certo. O Trump fez isso para proteger as formas de pagamento lá por causa do Pix, né? Ele quis proteger Visa Electron, Mastercard, WhatsApp Pay, MetaPay, qual é o outro? Apple Pay, todos esses Pay aí, né? Entendeu? Ele quis proteger essa galera, ele quis proteger a Meta enquanto, não forma de pagamento, mas enquanto Big Tech, né? Que o governo e avança questões no Congresso sobre você fazer regulação das redes, né? E não é do interesse das Big Techs, não é interesse dos Estados Unidos. É todo esse contexto, não tem nada a ver com o Bolsonaro. E eu vi muita gente boa caindo nessa balela. Você explorar isso politicamente enquanto deputado, eu entendo você ser um deputado petista, um deputado que não é petista, mas é a favor do governo. O próprio Lula explorou isso. Deixa para ele explorar. Você, enquanto analista político, você tem que falar. Não cair nisso, porque é carta fora. É carta fora. Mas por que eu falo que você, enquanto político, é importante explorar? Porque é o jogo político. É o jogo político. Mas vamos analisar economicamente e politicamente. Esquece esse jogo político, vamos falar o que está acontecendo. Não foi por causa do Bolsonaro essa intervenção da tarifa. Não foi. Ah, mas ele mencionou. Não foi. Não foi. Foi por todas as questões comerciais e econômicas que eu falei. Certo? Ponto pacífico aqui. Ok. Beleza. Então, gente, comenta aqui. Eu vou olhar os comentários para responder. Comenta aqui, por favor, o que vocês acharam. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu tô aqui de segunda a sexta, de 19, né? 19 às 20 horas. E se você puder contribuir com sua ajuda financeira, temos aqui a nossa chave Pix do canal, que é ohistoriadoroficial@gmail.com. Beleza, galera?